Bom dia, galera do sétimo ano, vamos lá, nossa primeira aula do volume 3, primeiro capítulo 7, regionalização do Brasil, né? Lembrando que a gente já começou a ver isso aí, quando eu me refiro aqui a esse critério regional do Brasil, é o critério do IBGE. O critério do IBGE é que leva o Brasil à divisão em 5 regiões, né? Essas 5 regiões são Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Só para lembrar aí, a região Norte é formada por 7 estados, né? A região Norte, 7 estados. Entre esses 7 estados temos o Pará, o estado que nós moramos, tá? A região Nordeste formada por 9 estados, tá? 9 estados, por exemplo, é a região brasileira que tem maior divisão política interna, por ter 9 estados, a região com maior número de estados. A região Sudeste é formada por 4 estados, né? A região Sudeste, 4 estados. A região Centro-Oeste é formada por 3 estados. E o DF, o Distrito Federal, Brasília, né? E a região Sul, formada também por 3 estados, tá? Então, na verdade, o Brasil tem no total, ainda até hoje, pelo menos, 9 com 7, 16, com 4, 20, com 23 e 3, 26, e o Distrito Federal. Tranquilo? Mas a gente vai falar especificamente do Nordeste brasileiro, né? Nordeste na visão do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então vamos lá, o que é o Nordeste? Eu já falei aqui para vocês que ele possui 9 estados, né? 9 estados. Quais seriam esses 9 estados? Você poderia me dizer um aí? Vamos lá. Maranhão, Bahia, Sergipe, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta um. Consegue me dizer? Vamos lá. Maranhão, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Piauí, Pernambuco. Lembrou qual é que está faltando? Isso, o Ceará. Então aqui você tem Maranhão, Bahia, Sergipe, Piauí, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Total 9 estados. Mas essa região chamada Nordeste brasileira, dividida politicamente em 9 estados, tem uma outra regionalização interna, que nós chamamos de sub-regionalização. Então, essa sub-regionalização do Nordeste está assim dividida: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? Zona da Mata é aquela mais próxima do litoral, tá? Zona da Mata, aquela mais próxima do litoral, que vai pegar o Nordeste brasileiro de norte, aí vai descendo, né? Então pega todo o litoral do Nordeste brasileiro, a Zona da Mata. Recebe esse nome Zona da Mata devido à formação de uma gigantesca área florestal, que é conhecida também como Mata Atlântica. A Mata Atlântica, tranquilo? Em seguida vem o Agreste. O Agreste é logo depois, né, da Zona da Mata. Então você tem aí o Agreste, é a sub-região logo depois da Zona da Mata, né? É uma espécie de transição entre a Zona da Mata e a maior das sub-regiões. Qual seria a maior das sub-regiões? É essa aqui, o Sertão. Ela é a maior das sub-regiões.
regiões, sub-regiões do Nordeste brasileiro, tá? Maior das sub-regiões do Nordeste brasileiro. Tranquilo? Então aí por quê? Porque ela pega um conjunto maior, pega uma grande parte dos estados do Nordeste brasileiro e dentro desses estados tem uma grande quantidade de municípios, quer dizer, a regionalização interna dos estados. A exemplo disso, Bragança faz parte de um conjunto de municípios que fazem parte da regionalização política interna do estado do Pará. Tá? A regionalização política do estado leva à formação de municípios. E a regionalização política interna de um país, ou de um estado-nação, leva à formação dos estados, conforme esses que eu estou falando aqui para vocês. Tranquilo? O sertão, uma das grandes características dele é que ele está naquela área de transição, né, entre o agreste e o meio norte. Deixa eu falar logo um pouquinho aqui do que seria o meio norte. O meio norte é aquela sub-região de transição entre o norte e o nordeste. Quer dizer, você entrando no meio norte, você vai sair do Nordeste especificamente dito e vai entrar na parte da região norte do Brasil. É aquela questão, você sai do Maranhão e entra no Pará, né? O Pará que é a fronteira com o estado do Maranhão nessa questão da região nordeste do Brasil e a região norte do Brasil. Tranquilo? Voltando ao sertão, eu dizia que é a maior das sub-regiões. E também uma grande característica do sertão é que ele localiza-se nessa sub-região o chamado polígono das secas, né? Que é a parte específica do sertão do Nordeste brasileiro que chove muito pouco, passa aí às vezes 4, 5, 7 meses durante o ano sem chover. Então é uma região muito castigada pela falta de chuva, essa região é chamada polígono das secas, tá certo? E que devido a isso nós temos aí sérios problemas sociais. A gente vai ver isso com melhor detalhe na próxima aula, tá bom? O que foi que nós vimos hoje? Estamos falando do Nordeste brasileiro, lembrando, essa visão de Nordeste aqui é a visão do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o Nordeste brasileiro é uma das 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Cada região tem um determinado número de estados. A região Norte tem 7 estados, entre eles o nosso, o Pará. A região Nordeste tem 9 estados, a região Sudeste tem 4 estados, a Centro-Oeste tem 3 estados e o Distrito Federal, e a região Sul, 3 estados. Falando do Nordeste especificamente, aqui nós temos os 9 estados do Nordeste: Maranhão, Bahia, Ceará, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E a região Nordeste possui uma subdivisão interna, né? Uma regionalização interna que possui as sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Zona da Mata, a região mais próxima do litoral, conhecida pela intensa floresta conhecida como Mata Atlântica. Em seguida, o Agreste, que é logo depois da Zona da Mata, é a transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Sertão, a maior sub-região do Nordeste, né? Que tem como principal característica o polígono das secas, e o meio norte, que já é a transição entre saindo do Nordeste e entrando no norte do Brasil. Tranquilo? Próxima aula a gente continua. Abraços e até a próxima.